Olá, eu sou o Dr. Bruno Gonzalez Daniel, sou médico neurologista clínico e vim por esse convite pela equipe da EA Fórmulas para falar um pouquinho sensibilizar um pouco sobre o Fevereiro Roxo, o mês de conscientização sobre uma das principais doenças neurológicas, conhecida como doença de Alzheimer. É interessante a gente interpretar que, de fato, a doença de Alzheimer é uma doença rara, um aspecto crônico, e que poucos são aqueles pacientes que desfrutam de um tratamento para cura. Tá? Hoje, na literatura, nós não temos cura dessa patologia, mas existe a forma terapêutica da gente frear a progressão dos sintomas, trazendo uma melhor segurança, uma melhor atenção para esse paciente e adaptação para a própria doença. Então, falar do Alzheimer, sem dúvida, reflete não só uma doença de um indivíduo, mas, de fato, se a gente começar a pensar a respeito do que influencia a patologia, não só no contexto genético, mas também uma doença de uma sociedade. Isso está relacionado a contextos alimentares. Então, eu sei hoje se eu consigo reduzir a minha ingesta de carboidrato ou até mesmo estar ligado a uma dieta específica, como a dieta do Mediterrâneo, eu consigo reduzir em até 50% o risco dessa patologia. Se eu aprendo uma segunda língua, eu consigo reduzir em até 15% essa apresentação dessa patologia. Se eu domino essa segunda língua, assim como faço um estudo relacionado à música, essa incidência ainda pode reduzir. E mais importante, está relacionado à presença e a exercer rotineiramente exercício físico. Uma literatura traz para a gente até 3 vezes por semana. Então, a Organização Mundial de Saúde descreve que o Brasil vai ser um dos países que vai ter a maior incidência da doença de Alzheimer nos próximos anos, justamente por esse conceito populacional, esse resquício de condutas da sociedade. Então, ficar atento e sensibilizar a sociedade, a população em si, primeiro, que existe a possível prevenção da patologia e, segundo, entender que se existe o diagnóstico da doença, é muito importante a gente fazer o diagnóstico de forma precoce. Então, essa precocidade vai muito ao fato de sensibilizar a população quais são os principais sinais e sintomas que eu posso suspeitar que um familiar meu possa estar com Alzheimer. Com toda essa orientação da Organização Mundial de Saúde, nos faz elucubrar e pensar que, de fato, ou conhecemos alguém que tenha doença de Alzheimer, ou nós iremos conhecer. Então, reconhecer esses sinais e sintomas é importante. Entre eles, o principal é esse esquecimento diário, né? A repetição de algumas frases e perguntas, a repetição de histórias, né? Principalmente relacionado às memórias, prejuízo da memória que nós chamamos de memória episódica, essa memória de curto prazo, e acaba que recorda muito com mais prolixidade, né, nas histórias passadas. E com isso o paciente pode, de uma forma bem característica da doença, ser progressivo, isso vai mudando ano a ano. Tá? Então, procurar um neurologista de forma precoce é extremamente importante para você tentar iniciar o tratamento cada vez mais precoce. E isso que a literatura tem trazido para a gente. Uma vez que nós tivemos aí, no ano passado, a aprovação de um anticorpo monoclonal que possa tratar a patologia, agora falando de cura, né, na fase pré-clínica da doença de Alzheimer ou muitas vezes na fase inicial da doença de Alzheimer. Então, é muito importante sensibilizar a população, para isso que serve o Fevereiro Roxo, né? Sensibilizar a população de doenças crônicas. O Fevereiro Roxo não é só para a doença de Alzheimer, mas assim como lúpus e fibromialgia. Mas Alzheimer é uma patologia que, se nós hoje conseguimos tratar inicialmente de uma forma mais precoce, a gente consegue retardar a apresentação dos sintomas, a progressividade da doença. E agora, com essa nova modalidade terapêutica, que ainda não está aprovada no Brasil, a gente consegue, de fato, buscar uma determinada reversão dos sintomas. Então, o primeiro passo é reconhecer esses sinais e sintomas e saber que existe uma grande diferença entre um comprometimento cognitivo do paciente e uma demência de fato, que é onde o paciente começa a perder a sua funcionalidade diária, tanto instrumental diária, como pegar um carro, dirigir, ir ao banco, fazer um depósito, ou atividades básicas, como escovar os dentes, se trocar, tá? Colocar uma roupa. Então, é muito importante os familiares ficarem cientes dessas condições para, de forma cada vez mais precoce, procurar um neurologista. Espero ter ajudado. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado pela parceria. Até breve. Tchau, tchau.